Divinópolis tem uma história que pulsa cultura e fé. E muito disso a gente deve aos franciscanos, que fizeram este grande legado, têm construído este grande legado, pois há mais de 100 anos eles estão aqui na nossa cidade. Hoje eu recebo aqui no DiPrós um convidado que carrega com profundidade muito dessa história. Frei Jacir de Freitas Faria. Ele é um dos maiores estudiosos da Bíblia, tenho que ler, viu, Frei? Do Brasil, professor, doutor em teologia bíblica, autor de mais de 20 livros, ele acaba de me dizer que são 29 livros, e acaba de lançar a sua última obra, que é a Bíblia Apócrifa Segundo Testamento. Frei Jacir, que prazer em receber o senhor, muito obrigada, de verdade. Obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, é uma alegria receber o senhor aqui. O senhor é de Pitangui, nasceu em Pitangui, mas teve a infância e adolescência aqui em Divinópolis, né? Sim, eu nasci na cidade de Pitangui, propriamente na zona rural, numa comunidade chamada Tijuco. E com 5 anos de idade, a minha família se mudou para Divinópolis. Então isso lá pelo ano de 1967. A gente veio para cá, procura de trabalho, meus pais, com mais 6 filhos. E aqui a gente se estabeleceu. Então eu passei a minha infância aqui em Divinópolis, vivendo ali no bairro Niterói, né? Sim. E depois, com 17 anos, aí eu fui para o seminário. Surgiu, né? O senhor sentiu a vocação. E aqui em Divinópolis... E como é que foi essa escolha, principalmente pela ordem dos franciscanos? Aquela época, criança pobre, né? Vivia ali no Niterói, a estrutura era bem diferente ali do bairro. Então, a gente tinha que trabalhar. Sim. E eu, como adolescente, comecei trabalhando lá como engraxate no bar que meu pai tinha ali na Avenida Magalhães Pinto, antiga Avenida Diamantina, se não me engano. Que é a principal, né, que todos bairro. Nós conhecemos. E depois eu comecei a trabalhar como jornaleiro aqui em Divinópolis, na Agência Souza. Antiga agência saudosa, ali na 1º de junho. Exato. Aquela experiência ali para mim foi muito interessante, porque a Leda não só ensinava a gente a trabalhar e ganhar o dinheirinho, mas ser responsável, né? Que bacana. Que ela pagava a gente comissão para entregar jornal. E punia também, se você não entregasse um jornal... Não executasse o serviço bem feito. Eu lembro que ela pagava para a gente 15%, senão, o dia que fizesse algo errado, ganhava 1% só. Tá certo, tá certo. E a minha história veio daí, porque o meu ponto de trabalho de entrega era a Avenida 1º de Junho, ali do lado direito, e o lado direito da Rua Goiás. Sim. E até ali perto onde tem aquela antiga Sincal ali, Viveza, a cidade acabava ali, na década de 70. O resto era tudo chão. E nesse trabalho, eu conheci uma pessoa que chamou na Casa Bangu, o Lúcio, que essa loja era ali na esquina, na época, a esquina da Goiás, lá embaixo. E ele era muito simpático e na época, quando eu fiz 15 anos, eu não podia mais continuar na Agência Souza, porque já estava grande e não dava mais vestir de jornaleiro. Quem tinha aquele macacão, o chapéuzinho na cabeça, saía na rua. Clássico jornaleiro. Clássico do tempo passado mesmo. Aí ele falou, lá no santuário está precisando de alguém para trabalhar como office boy. Na verdade nem era office boy, era sacristão. Olha. Aí eu pensei, trabalhar na igreja... As meninas não vão olhar para minha cara. Não vai dar certo. Mas como eu já era envolvido com a igreja lá no Niterói também, na paróquia, o Lúcio conseguiu no santuário, Dom Hugo, que vive com a gente hoje, na época era o pároco, e eu fui trabalhar lá. Então chegava lá às 5h30 da manhã, parava para as 9h30, 10 horas, depois ia em casa, voltava, e 2h30 da tarde voltava, e 6 horas parava, e eu estudei nesse colégio integral, que chamava Antiga Escola de Química, aqui naquela época. Sim, aqui no Cidil. Aqui no Cidil, E aí eu fui envolvendo com o franciscano ali, e achei muito interessante a vida deles. Os estudantes vinham para cá, era uma alegria só. Foi brotando. Os frades tinham muita confiança na gente, eu entrava lá no convento com facilidade. Os finais de semana almoçava, jantava com eles ali. E aquilo foi envolvendo e a gente... eu vou fazer uma experiência. Aí em 1980... Que legal. Esse processo eu já até namorava, mas larguei e fui embora.
Era um jovenzinho de E aqui 17 está, anos. né, Frei? E aí depois fui para Petrópolis. E fortaleceu tanto esse legado dos franciscanos. Porque tem fortalecido cada dia mais. Eu fiquei depois lá em Santos Dumont 1 ano, terminei o ensino médio, depois fui para Petrópolis, no Rio de Janeiro. O senhor ficou muito tempo em Petrópolis, não foi? 6 anos, eu estudei lá. Fiz a faculdade lá de Filosofia e Teologia. E logo quando eu terminei lá, eu já mostrei interesse de fazer estudos de Bíblia, né? Aí fui morar em Ipatinga, morei 4 anos em Ipatinga. E de Ipatinga eu comecei minha vida acadêmica, fui morar no México, morei no México 1 ano, depois morei na Alemanha 1 ano. O senhor tem rodado muito, né? Assim, Depois da Alemanha fui para a Itália, aí fiz o mestrado lá. Que sensacional. Durante 3 anos, e de lá eu fui para Israel, também morei 1 ano em Israel, estudando arqueologia e topografia de Israel. Tão de perto, né? Vivendo aquele mundo lá durante 1 ano. Deve ter sido uma experiência. Depois do doutorado eu fiz aqui no Brasil. E quando você voltou para Divinópolis? Aí depois quando eu voltei da Europa eu fiquei 26 anos em Belo Horizonte, trabalhando lá. Morei em vários lugares lá, Alípio de Melo, Carlos Prates, Savassi, Betim, Ribeirão das Neves. Porque eu voltei e fui trabalhar na academia, né? Então, trabalhei por muitos anos na PUC, na FAGE, no ISTA, trabalhei 25 anos, fui reitor lá 5 anos. Assumi também o trabalho da direção de colégio. Uma rica trajetória. Fui diretor do Colégio Santo Antônio, em Belo Horizonte, geral pedagógico, 8 anos. Sensacional. Frei Orlando, 5 anos. E nos últimos anos eu estava na reitoria do Instituto Santo Tomás de Aquino. Aí veio a pandemia, né? Aí depois dessa pandemia, nesse processo todo também me tornei avaliador do MEC. Uau! Nossa, Frei, é muita coisa. Veio a pandemia, depois eu aposentei e falei, olha, agora pode trabalhar online. Apareceu a oportunidade de vir para Divinópolis. E é uma oportunidade também esse trabalho online, né? Voltei à origem daqui, eu diria 42 anos depois eu voltei para Divinópolis. Sensacional. Estou aqui há 3 anos. Que bacana. Tenho gostado muito. Numa outra fase, com um outro olhar. Isso. Não é, Frei? E coincidiu para mim aqui a maravilha de chegar aqui e Divinópolis está fazendo 100 anos de nossa presença. Exato, então, nós vamos falar sobre esse centenário. Esse processo do centenário. Inclusive, me dispus a escrever um livro sobre os painéis. Os painéis, vamos falar sobre ele com certeza. Como um modo de presentear Divinópolis, né? E foi um grande presente mesmo, porque a obra está lindíssima, nós vamos mostrar essa obra aqui. Uma obra que fez 70 anos depois dela ter feito alguém escreveu sobre ela. E maravilhoso. Porque tive esse prazer. Porque o santuário, na verdade, né, o Frei Jaci, é uma joia que nós temos aqui em Divinópolis, né? Não só pela parte arquitetônica, mas principalmente pela parte artística, né? Sim. Aquilo que traduz... Vamos pegar a obra do senhor, dos murais, que o senhor... Como é que surgiu esse trabalho? Como é que foi o processo dessa obra? Como é que foi? Foi o centenário, né? Foi o centenário no primeiro momento, né? Aí teve uma pessoa... Foi o centenário, foi o ano de 2024, certo? Foi o ano passado, ok. 2024, nós começamos a trabalhar, fizemos várias celebrações do ano inteiro. Isso, foram vários eventos. Até chegar em 2024. Aí logo no início, quando eu cheguei, sempre me chamou a atenção. Eu já tinha falado alguma coisa sobre esse painel, que alguém me perguntou uma vez, mas nunca mais profundo. Aí durante o processo do centenário, teve uma pessoa que projetou um processo que ele queria apresentar os murais aqui do santuário, fez um documentáriozinho com o Frei Patrício, com o Frei Leonardo. Sim, que está aqui também. Que estava aqui e apresentou para nós num dia lá no processo do centenário. Tá. Eu olhei aquilo com um olhar crítico, eu falei, mas esse negócio está esquisito, muita fala, mas não tem... Precisa de aprofundar. Merece mais. Merece mais do que simplesmente essa apresentação meio boa, mas superficial. Sim. Eu pensei, falta um olhar bíblico, teológico, catequético, franciscano sobre essas pinturas. Aí lá pelo mês de setembro, eu fui lá para o santuário, né? E comecei a averiguar isso daqui e apareceu junto dentro do processo aqui um grupo que se ofereceu para gravar com a gente, que foi o Patrício Pessim Fonseca, o Alexandre Domingo Fonseca e a Cristine Fonseca. Eles falaram, vamos fazer um vídeo sobre lá? Aí meu primeiro processo foi, eu vou analisar e vou gravar.
E cheguei, fiz uma análise disso daqui e nós fomos lá um domingo à tarde, fiquei lá uns 21 minutos, tá na internet isso aí, e gravei. De um estudo prévio. Falei, não, mas aqui tá pouco. Vou escrever. Aí comecei a escrever. Que bacana. Quer dizer, e a intuição que eu tive do Frei Humberto Randá, que é um holandês, que pintou isso aqui em 1949, quando fazia 25 anos que nós franciscanos estávamos aqui, e ele então veio e fez essa pintura. A técnica que ele usou chama têmpera à caseína, que é uma pintura feita com a gema do ovo, as proteínas do leite e terra, mistura e vai pintando. Isso é antigo. Uma técnica antiga. Os povos antigos usavam isso. Por isso essa cor meio assim, né, cinzenta e tal e coisa. Cor de terra. E a minha intuição foi, ele chegou aqui, viu essa ogiva e entendeu que isso daqui era um triângulo, que vem da Trindade, Deus Pai e Deus Filho, e fez um outro triângulo assim, tá vendo? Na pintura, ó. Vejo. Aqui. E ele foi muito inteligente e perspicaz. Ele pensou na Trindade. Por isso aqui, Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito Santo, que é Maria. E ele foi trabalhando e buscou 3 em tudo isso. Porque na numerologia, na cabalística judaica, a numerologia é muito importante. Sim. Deus é 1, 2 é testemunho, o 3 o céu, o infinito, né? o Sheol, o firmamento e a parte superior. Então, e o 3 aparece na Bíblia tudo, né? Jesus todo. Morreu às 3 horas da tarde, o galo cantou 3 vezes, Pedro perguntou a Jesus, tu me ama 3 vezes. E não só na Bíblia, na vida. A água está em estado líquido, sólido, gasoso. O átomo é dividido em elétrons, prótons e nêutrons. Uau! Não é mesmo? A vida é princípio, meio e fim. O tempo é passado, presente e futuro. Verdade. 3 horas da tarde é a hora que você está no sono mais profundo. Então 3 é tudo. Eu ainda falo que eu quero escrever um livro só sobre o 3, da perspectiva bíblica. Nós vamos adorar. Interessantíssimo. Tudo. Interessantíssimo. Começa a escutar a Bíblia, sempre aparece o 3. São verdade. 3 personagens, são 3 perguntas e vai. Aí ele pensando isso daqui, aí ele pôs 3 em tudo aqui. Observe logo aqui. Ele escolheu 3 anjos, um aqui, outro aqui, outro aqui. São os 3 anjos da Anunciação que aparecem no Apocalipse. 3 gotas caem aqui, ó. 3 gotas aqui. 3 gotas eles entregam para Deus Pai. 3 gotas na sangue, na roupa de Deus. 3 gotas aqui no olhar de Abel. É muito simbólico. A gente precisa parar e observar atentamente mesmo. Incrível. Fotografias são maravilhosas. As fotografias estão lindas também. A fotografia é de João Pedro, que fez. Maravilhosas. Fantásticas também. Ele foi lá e fez. Eu vou até pedir a edição para colocar algumas aqui pra gente agora, porque principalmente essa que o senhor explicou, né? O painel todo, para que as pessoas possam visualizar tá um aí, pouco. Ó, o Abel. Maravilhoso. Aí eu fui explicando uma por uma, tudo isso aí. Uma por uma. Na perspectiva... Esse livro está sensacional mesmo. Esse livro é o que eu disse, assim, é a joia que nós temos, que nós precisamos de valorizar e precisamos de entender. Porque a partir do momento que você lê esse livro, você passa a assistir a missa com outros olhos, na verdade, né? Você está ali, você percebe outras coisas que são tão simbólicas e que representam tanto. Assim, tanto é que ele colocou os personagens, por exemplo, do lado de cá os personagens ligados a Maria, do lado de cá os personagens ligados a Jesus. Então, tudo tem a ver. Tudo tem a ver. Nada, e são 33 figuras. Maravilhoso. Frei Jaci, como nós já falamos aqui, né? São 29 obras, né, que o senhor já fez aí ao longo dessa longa trajetória também, muito rica por sinal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as obras que o senhor trouxe hoje para a gente ver, para depois a gente entrar na última, né, que foi lançada, que é a Bíblia Apócrifa. Eu aqui, quando eu estava lá na Itália, voltando para o Brasil, eu pensei o seguinte, acho que eu vou focar na literatura rabínica, olha que interessante, na literatura judaica, porque o meu curso na Itália foi linguística. O nome certo é exegese, com foco na Bíblia, então ciências bíblicas. Então isso existe. O estudo do senhor sempre foi aprofundando nessa... eu tive que aprender hebraico, aramaico, grego, 3 anos dessas línguas para poder ler os textos da Bíblia em original. Isso. Até porque, Frei, esses textos, né, eles não eram abertos ao público, né? Não.
Esses textos que eu falo da Bíblia, e depois tem essa da Bíblia outra, canônica primeiro, da Bíblia nós estamos canônica, falando. Tá bom, e tá. tem os textos também Tá dessas línguas. Eu me precipitei, perdão. Dos textos Tá da certo. literatura apócrifa também. É. Então, quando eu voltei, eu pensei, eu vou pegar essa temática da literatura judaica, que é muito interessante. Sim. Como os rabinos interpretavam o mundo judaico na perspectiva deles. Aí voltei para o Brasil em 96 e comecei, de fato, a publicar uns textos. Eu sempre gostei de escrever, então publiquei uns textos nessa linha judaica. Depois, no final ali do ano, da década de 90, eu falei, não, eu vou mudar o foco. Vou pegar agora essa literatura que não entrou na Bíblia, que é a literatura apócrifa, né? Uhum. Que é os textos não considerados inspirados. E aí comecei a pesquisar. Isso, deixa eu só interromper o senhor um minutinho. Quando o senhor fala inspirados, são os textos inspirados pelo Divino Espírito Santo que entraram. Os inspirados, explica pra gente, os inspirados e os não inspirados. Os inspirados, a Bíblia, na verdade, canônica, ela começa um processo longo, né? Ela começa a ser escrita lá no ano 900 a.C., o primeiro texto é Juízes 5. Depois vem lá, chegando até Jesus, e depois de Jesus até ali pelo ano 100, se escreve os textos que estão hoje na Bíblia. Os judeus, no ano 95 ao ano 105, eles definiram quais livros que poderiam ser considerados inspirados. A inspiração não é só a relação com o Espírito Santo, é mais do que isso. Sim. Aí em Jâmia, no ano 90, 105, depois que Israel tinha passado por uma guerra de 70 muito forte, um dos ramos do judaísmo que salvou foi os fariseus. Aí esses fariseus, eles definiram quais seriam os livros. Colocaram os critérios. Não pode ter oposição ao pensamento judaico, não pode negar a vinda do Messias. Eles colocaram 6 critérios para definir. E definiram os 39 livros que eles julgavam importantes. No catolicismo, isto é, no cristianismo, após a morte de Jesus, Sim. Os textos, o Evangelho de Marcos foi escrito lá pelo ano 60, Mateus 70, Lucas 80, João 90, Apocalipse do ano 100. E as cartas a partir do ano 52. Mas no ano 150, um tal de Marcião propôs que a Bíblia dos cristãos, ou o Novo Testamento, deveria ter presente somente o Evangelho de João e algumas cartas de Paulo, porque ele dizia que o cristianismo era misericordioso e Paulo foi muito importante nesse processo, e o Deus do Antigo Testamento era violento, que não sei o que, não sei o que. Bom, ele foi considerado depois de Marcião um herege, não foi aceita a lista dele. No ano 200 fez uma nova lista com outros livros. Muito interessante. E depois Atanásio, em 387, ele propôs uma outra lista que é mais ou menos a que nós temos hoje. Certo. E em 398, no Concílio de Hipona, a igreja definiu quais seriam os livros considerados inspirados, que é mais ou menos a lista que nós temos hoje, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mas o processo ainda continuou. E foi em 1447 do Concílio de Florença que definiu, por exemplo, eclesiástico. Depois, contra Lutero, em 1546, a igreja bateu o martelo definitivamente, tendo colocado anteriormente vários critérios. Por exemplo, não poderia opor também a tradição cristã, a fé na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Certo. O Evangelho de Filipe, por exemplo, ele é um evangelho que fala: se vocês pensam que Jesus morreu e ressuscitou, vocês estão completamente enganados. Jesus primeiro ressuscitou, primeiro morreu, primeiro ressuscitou e depois morreu. Isso está ligado a uma corrente gnóstica, uma corrente de oposição ao cristianismo, que produziu o Evangelho de Filipe, que produziu o Evangelho de Maria de Madalena, de Tomé, de Judas Iscariotes. Esse grupo era de oposição. E um dos critérios de tirar fora esses livros eram textos que iam contra a hierarquia. Porque o cristianismo foi um jogo de poder também. Sim. Se tornou um cristianismo hegemônico, foi o cristianismo apostólico. Então esse é um dos critérios, o critério da paixão, o critério da inspiração do Espírito Santo, como você citou. O critério está ligado a uma tradição apostólica. O critério de ser usado por muitas comunidades. Eu elenco na Bíblia Apócrifa 6 critérios, para mostrar esses critérios que definiram por esses livros. Aí, esses livros, a grande maioria deles, um foi escrito lá pelo ano 52, as parábolas do Evangelho de Tomé, depois a Clemente no ano 80, mas a maioria foi entre o ano 100 e 200.
33 livros do Novo Testamento. São 180 livros que ficaram de fora. Nossa, é muita coisa. 120 do Novo Testamento e 120 do Novo Testamento e 60 do Antigo. Do Antigo. E o senhor começou esse estudo, foi desenvolvendo, né? Assim, então, imagina a hora que o senhor começou, falou, nossa, é muita coisa. É muita coisa. Aí eu fui escrevendo artigos, né? Hoje eu tenho mais de 300 artigos publicados. Sim, porque o processo de tradução também, né? Violento. Aí o primeiro livro que eu produzi, eu não tenho dele aqui, sobre essa literatura, foi um que chama As Origens Apócrifas do Cristianismo. Foi para a editora Paulinas, que a gente começou um processo lá, as irmãs criaram um curso de teologias. E aí ela fala, faz um sobre a teologia apócrifa. Aí eu publiquei esse primeiro em 2003. Bacana. Aí eu fui caminhando e produzindo isso desde 2003. E quando veio o segundo, que é aquele que você me mostrou ali, que está esgotado a edição. Pega pra gente, por favor. O Outro Pedro e a Outra Madalena. Vamos compor isso aqui. Esse livro aqui foi interessante, porque ele foi o segundo. Primeira edição desse aqui, está na 6ª edição agora. Eu escrevi esse livro, mandei para a editora lá de São Paulo, a Paulus. Eles não aceitaram, não. Aí eu mandei para a editora Vozes, 15 dias depois a Voz aceitou. E aí a coincidência interessante, chama O Outro Pedro e a Outra Madalena, segundo os Apócrifos. Foi um título assim também meio chamativo, né? E mais provocador do que Origens Apócrifas do Cristianismo. Aí o que aconteceu? Nessa época da primeira publicação desse livro, vai surgir, aqui em 2004, não sei se você lembra, o Código da Vinci, de Dan Brown. Verdade, lembro. Nossa, aquilo marcou demais, aquele filme foi marcante. Foi um sucesso. E eu peguei carona e surfei na onda na época com esse livro. Que bom, né? Aí ele foi só tendo reedições, aí a mídia caiu em cima. Foi capa na Veja, foi capa na Isto É. Maravilhoso. E aí o negócio foi desenvolvendo, e eu fui crescendo, e pensando e refletindo sobre isso, né? Depois, então, desse Pedro aqui, eu fiz esse outro aqui, ó, A Vida Secreta dos Apóstolos, que seria a tradução dos Atos dos Apóstolos, que eu acho que é interessante. Nossa, sua obra é muito rica, Frei. Então, a tradução desses atos, nós estamos só de Pedro e Paulo. Depois, avancei e peguei isso aqui, a história de Maria, mãe apóstolo do seu filho, nos evangelhos apócrifos. Recolhi esses 15 evangelhos apócrifos sobre Maria, comentando. Todos que são comentários, né? Depois falei, olha, interessante, vamos estudar a infância? Aí surgiu a ideia desse livro, A Infância Apócrifa do Menino Jesus. São 8 evangelhos apócrifos sobre a infância do Menino Jesus. Então, um comentário. Também aí tudo eu já pela ouvi editora. O senhor falar uma coisa, que quando a gente lê, né, esses textos, a gente tem que ter um olhar mais atencioso, né? Porque mesmo a simbologia, ela é muito forte assim. A gente precisa de ter um olhar para interpretá-los. Tem que ter. Primeiro você tem que olhar o contexto que esses textos foram, assim como na Bíblia canônica você precisa olhar o texto e o contexto. Então você faz uma leitura fundamentalista do texto, e você tem que olhar esses textos considerando em 3 blocos, eu diria. Aberrantes, complementares ou alternativos em relação aos canônicos. Perfeito. Aqueles que complementam o canônico, aqueles que têm uma visão diferenciada e aqueles que são exagerados. Aqui na infância tem muita coisa exagerada. Ao nós entrarmos na Bíblia Apócrifa, posso explicar melhor isso daí. Então foi esse aqui. Depois, nesse processo, eu pensei assim, olha, precisava situar os textos no seu contexto. Aí eu produzi essa obra, que é quase que uma tese de doutorado, mas não é. Apócrifos aberrantes, complementares e cristianismo alternativo. Foi quando, de fato, eu tive essa ideia de uns complementam, uns exageram e outros dão um pensamento diferente do cristianismo. Pois bem, dito isso ainda, mais recentemente, em 2018, eu pensei, vamos então trazer isso para a nossa realidade brasileira. Bacana. Aí peguei os apócrifos assuncionistas de Maria, e eles são ali do século III, IV, V e VI, quando Maria estava, a igreja tinha definido quem era Jesus, divino, humano, e como Maria ficaria nessa história. Maria mãe. Mãe. Então você tem os apócrifos que falam da infância dela, da vida dela, e tem os apócrifos que falam da morte da missão.
Na Idade Média, era terrível, né? Não Nossa. queria nunca morar na Idade Média. Nem eu. Era a época do pavor, do medo. A igreja pregava o terror constantemente, os padres pregavam com caveira na mão, baseado numa ideia do Apocalipse 20, que diz assim: no fim dos tempos, quando Jesus voltar, os demônios estariam soltos. Isso é imaginário do Apocalipse, o livro do Apocalipse lá pelo ano 100, que não é nada livro de medo, é livro de esperança. Isso. Aí o que vai acontecer? Quando chega nesta época, ano 1000, né, os demônios estão soltos e Jesus não voltou. Aí qual foi o clique? O que nós vamos fazer? Como é que faz? Como é que nós vamos dormir? Porque na verdade existe demônio e capeta, né? Demônio é a força do mal, existe. Jesus falou, vocês têm poder de expulsar os demônios. Agora, capeta é outra coisa. Que tem rabo, tem chifre, fede a enxofre. Isso foi invenção da Igreja Católica, isso não existe. Invenção da Igreja Católica na Idade Média, quando a Igreja passou a fazer, eu digo aqui, uma pastoral do medo. Isso se torna uma verdade, né? O que significa isso? Então a Igreja, você tinha lá na Bíblia, fala Geena, que Jesus fala, que era o lixão da cidade de Jerusalém, que solta fogo, como qualquer lixão, e Jesus fala, se você não se cuidar, você vai se queimar como na Geena. Esse imaginário se tornou inferno. Já se falava antes dos infernos, que é a mansão dos mortos, onde os mortos que estariam ali, que estariam esperando a salvação. É muito bom ouvir o senhor. Aí o que acontece? Que inclusive os apóstolos estavam lá, tem até um evangelho da descida de Cristo aos infernos, que mostra isso. Mas a igreja tirou esse S, e ficou sem o S, ficou inferno, aí criou aquele imaginário. Fogo, enxofre, não sei o que, queimando, rabo, chifre, que tem na cabeça do imaginário nosso. Verdade. E começou a pregar isso. E dizendo, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Aí vem Dante Alighieri, o inferno de Dante, de 1260 e poucos, cria o imaginário do inferno com 9 estágios, cada estágio tem um tipo de pecador, que aquela coisa era toda. Quando a igreja se viu e falava do fim dos tempos, que ia acabar tudo, ia ter sangue por toda parte, aí amenizou e criou o purgatório. Para as crianças, criou o limbo. O limbo já não existe mais, que o Papa João Paulo II já tirou esse imaginário teológico. Mas o purgatório, que é a anticâmara do inferno, ficou. Ainda existe. Agora você imagina isso lá pelo ano 1200, 1300, 1500, como é que a tradição de fé fez? Vamos recorrer a alguém. Quem nós vamos recorrer? Se Jesus passou a ser o juiz que manda, que comanda, que tem uma força de domínio, de mandar você para o inferno ou para o céu, quem vai recorrer? A mãe. Aí advogada nossa. Advogada nossa. A Salve Rainha vem do ano de 1090, certo? E tudo bem que ela está ligada aos cruzados também, mas ela vem daí. Aí então a Maria passou a ser advogada nossa. Aí a tradição da igreja recuperou os evangelhos da morte e assunção de Maria. E ainda, com Portugal, surgiu a tradição da devoção a Nossa Senhora da Boa Morte, para dizer, se você, na hora da sua morte, Maria vai interceder e você não vai para o inferno. Tanto é que saiu a tradição de que você reza uma Ave Maria para Nossa Senhora todos os dias, 3 dias antes de morrer, ela vem te avisar. Olha. Porque na tradição de um evangelho apócrifo, Jesus aparece para Maria no Monte das Oliveiras e diz, você vai morrer em 3 dias. E entrega uma palma para ela. Então se criou toda essa devoção à Assunção e a devoção à Nossa Senhora da Boa Morte. Os portugueses chegam no Brasil em 1500 e trazem essa devoção da Assunção de Maria. Aqui no Brasil, posteriormente, em Salvador, perto de Salvador, em Cachoeiro, uma Irmandade Negra de Nossa Senhora da Boa Morte, ligada à cultura africana da matriz linguística Yorubá, recebeu essa cultura religiosa, tinha que obedecer aos portugueses e à igreja, cultuava Maria, mas no fundo eles estavam cultuando as divindades Yorubá. Então qual foi a minha intuição?
analisar aqui. Por isso chamam medo do inferno e a arte de bem morrer. Porque na Idade Média se desenvolveu muito umas xilogravuras chamadas de ensinando como morrer. Sim. Né? Chama xilogravuras. Eu coloco algumas delas aqui dentro. Aí, essa irmandade, então, cultuava essas divindades, a Maria, mas cultuando lá, porque na divindade iorubá, na cultura religiosa africana iorubá, se você morre e você não faz bem o velório, cultura, sua alma, seu espírito vai ficar vagando por aí, vai virar um Exu, vai fazer mal às pessoas e não vai voltar para os seus antepassados. A salvação é voltar para o mundo dos antepassados. Então eles entenderam que cultuando Maria estaria resolvendo a situação. Agora, para entender tudo isso e provar essa minha tese, eu tive que estudar todo o medo na Idade Média, com o Le Goff, o Jean Delimot, toda essa cultura do medo na Idade Média e como superar isso daí. Então foi assim... bem trabalhoso, uma obra bem detalhada. Ela é maravilhosa. Para mim é um dos melhores livros que eu acho. Sensacional. Frei, já é fruto de uma evolução de... Né, essa de 2018, essa eu ainda não li esse livro, fiquei com vontade, fiquei curiosa. De 2018, esse daqui. Bacana. Muito interessante. Então vai mostrando esse processo todo, né, essa herança medieval, e como que isso está no nosso imaginário, né? Tudo. Está mesmo. Está aqui, mesmo. Ó, uma imagem, por exemplo, aqui, ó, de São Miguel. Aliás, o anjo lá, tá vendo? Sim, tô. Pesando aqui como é que fala? A alma. E o capetinho aqui do lado, puxando a balança pro outro lado, tá vendo? Tô. É muito interessante essa questão. Muito bacana mesmo. Então, te estudar o medo, te estudar o pavor, por que isso. Sensacional. Sensacional. Muito curiosa, uma obra muito interessante. Esse daqui vale a pena aprofundar. Essa eu já vou colocar na minha listinha. Essas são as xilogravuras que eu falei. As xilogravuras. Xilogravuras, tá vendo? Que a pessoa morrendo aqui, olha que interessante isso daqui, ó. Ela tá para morrer, né? Aí, ó, o capetinho aqui do lado, entrega a sua alma, aí do morte aqui, São Pedro, muito interessante. Muito interessante. Bom, isso aqui foi da literatura. Aí nesse percurso também eu produzi outras obras, algumas delas que eu trouxe aqui foi As Mais Belas e Eternas Histórias de Nossa Origem, de Gênesis 1 a 11. Como eu estou em sala de aula já há mais de 30 anos, trabalho essa literatura, então Gênesis 1 a 11, que são os mitos. Então a minha interpretação é que esses mitos do Gênesis não são mitos, eles são contra-mitos aos mitos babilônicos. E que o povo estando na Babilônia, entre 596 a 536, eles contrapõem aos mitos babilônicos, dizendo o nosso Deus não é assim. Por exemplo, Deus cria o sol no quarto dia. O sol era a divindade da Babilônia, que era Marduk. Que olhar interessante. Então é para dizer, e Deus fez a luz primeiro. Ele está além da divindade babilônica. Maravilhoso. Né? Tinha o mito de Gilgamesh na Babilônia, o mito do dilúvio no mundo cristão. É maravilhoso te ouvir, Frei. E ler também os seus livros. Porque Caim e Abel, defendo que Caim fez muito bem ter matado Abel. É mesmo? É outra visão. Mas esse daqui, ó. Como eu dei aula também no ensino. Em 3 dimensões. Trabalhei muitos anos e trabalho também com cultura, geografia do Oriente Médio. E quando eu fui diretor lá do Colégio Santo Antônio, eu também trabalhava com ensino médio para ensinando cultura religiosa. E resolvi então produzir esse livro, Israel e Palestina em 3 dimensões, também sobre o hinduísmo e o budismo. Nossa, está tão atual agora esse. Geografia, cultura, história, islamismo. Então dá uma sequência de entender a história dessas religiões e como elas se apresentam para nós. Que maravilha. Isso aqui é sobre o profetas e profetismo na Bíblia. Que na verdade o meu mestrado foi na área de profetas, no Judão, profeta Jeremias. Olha. Peguei um versículo, não mais esquecerei a sua culpa e dos seus pecados, não mais lhe lembrarei. Peguei essa frase e provei dentro da análise retórica que ela era a frase principal de todo o livro do profeta Jeremias.
Uau! Escrevi umas 150 páginas sobre uma frase. Sensacional, Frei. Mas isso é exegese europeia, né? Porque... Sensacional. O cérebro do senhor também é assim, aceleradíssimo. O senhor enxerga ali, já quer esmiuçar aquilo e já quer fazer a contraprova. Maravilhoso. Isso movimenta a gente. Mas exato, motiva, né, Frei? A gente não pode parar, nunca. Frei, então vamos falar sobre a mais recente obra, né, que é a Bíblia Apócrifa, segundo o Testamento. Quero que o senhor nos conte como é que foi esse processo de tudo.